Bom, boa noite a todos. Quero dizer que estou muito feliz em retornar a essa casa. E estava comentando com os meus irmãos aqui, eu sinto uma vibração muito boa, uma energia muito boa. Isso é bom. Porque toda casa espírita é mais uma casa cristã, é um ponto de luz, né? Eu sempre digo que tenha muitas casas espíritas em Garibaldi e todas as outras cidades, para que é necessário. Antes de iniciarmos a nossa exposição, tá, quero fazer um convite. Eu acho que a casa aqui já vem divulgando sobre essa palestra aqui, essa palestra espírita. Esse final de semana, agora, 17 e 18, agora, final de semana, vai acontecer um congresso espírita no Rio Grande do Sul, na PUC. Então, vem os irmãos assim, de renome, né, que fazem as exposições lá. E nós conseguimos, com o Chay Eulália, né, vai ficar mais uma semana aqui na Serra, né, e ela aceitou o convite, né, da FERGS, da UME, e ele, mas um dia tem que ser em Garibaldi. Então a gente está juntando todas as casas espíritas, né, na FISUL, no dia 24, que é na outra sexta-feira. E esperamos sim, que ver os rostinhos de vocês lá, trazem junto, né, a companheira ou o companheiro, outro no braço. Hoje vamos dar uma passeadinha, vamos até a FISUL. Inicia cedo lá, é 7h30. Quem puder levar um quilo de alimento, né, vai ser revertido, né? Então a gente, quem não puder, tiver uma dificuldade também não tem problema, a gente sempre pede quem puder fazer essa caridade, né? E o tema é muito importante: justiça divina na vida após a morte. O que nos aguarda além do plano físico? Então assim, é um questionamento de todos nós, né? Então eu até estou organizando minha próxima exposição, que a gente está terminando uma, já está preparando outra, né? E vou falar sobre os mundos habitados. E daí tu começa a analisar, né, que nós estamos no segundo hall, digamos assim. Nós saímos dos mundos primitivos, né? Certo? Agora estamos nos mundo de provas e regenerações. Estamos tentando ir para o mundo de regeneração, para depois ainda nós buscarmos os mundos ditosos e os mundos felizes. Então, quando Jesus fala que a felicidade não é deste mundo, ele não quer dizer que nós não temos que ser felizes, nós temos que buscar essa felicidade. Mas ele vai dizer que a felicidade, ele estava tentando explicar que a felicidade, que a paz que nós almejamos, porque aqui a paz, mais que nós devemos se esforçar, a paz é relativa, né? É lá nos mundos felizes, nos mundos ditosos, mundos felizes, que nós vamos encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Mas para isso devemos nos esforçar muito, né? Então assim, a gente vê muitos irmãos por aí que ficam se vangloriando. Hoje mesmo, conversando com uma senhora, ela disse para mim: eu não tenho paciência e nem quero ter. Eu disse: irmã, vamos, uma hora nós vamos conversar com calma, né? A gente precisa ter paciência, né, com as imperfeições dos nossos irmãos e com as nossas próprias imperfeições. É preciso buscar reforma íntima, é preciso trabalhar, nós precisamos se ajudar, pedir muito ao Pai, né, que a gente tenha sabedoria, clareza, né, que a gente tenha muita fé para evoluir. Proteção. Precisamos pedir proteção ao Pai. Proteção até sobre aqueles que não gostam de nós. Olha que coisa que não devia acontecer.
Nós, como irmãos, todos devíamos se ajudar, ficar abraçados, né? Ah, tu está com esse probleminha, tu não conseguiu enxergar isso, então vou te mostrar isso. Ó, tu está com esse vício, vou tentar te ajudar a sair desse vício. Para que todos nós juntos pudéssemos transformar a nossa terra aqui, que é de provas, expiações, né, no mundo de regeneração. Mas isso precisa do esforço de todos nós. Que a coisa está correndo, e aqueles que não atentarem para isso, né, talvez vão ter dificuldades depois, né. Bom, gente, mas a nossa exposição de hoje, eu até que dividi ela um pouco aqui, excluí bastante coisas. Porque eu fiz uma pesquisa sobre a vida de Jesus, o início da sua peregrinação, seu trabalho, né? E eu fui colocando tudo no computador, montando a palestra, e sem saber qual é o tempo que eu ia levar. Daí a primeira vez que eu fui fazer a exposição, eu estava lá em Farroupilha, naquela casa lá próximo do shopping, lá, acho que é Luz e Verdade o nome dela lá embaixo. Quando eu olhei para o relógio assim, a palestra iniciou 8 horas, já era 9h10, 21h10. Levei um susto. Vai, eu ainda tenho 2 slides ou 3 para passar. Mas o pessoal estava atento, me olhando, não via ninguém assim, bocejando, coisas assim. Sinal que gostaram da palestra. Mas eu vou retirar algumas coisas, porque senão a ideia sempre é ficar 30, 40 minutos, 45 minutos, o máximo, para não cansar vocês demais, né? Então, assim, esse tema de hoje ficou mais, assim, no início, para falar do início da pregação de Jesus, mas também o Messias esperado, que a gente vai ver agora. Aqui nós temos, resumido aqui, o mapa da grande Israel. E Jesus nasceu na Galileia. É mais ou menos, né, que tem essa parte vermelha ali, por ali assim ficava a Galileia. Tá? O Mar Morto um pouco mais para cima, desse lado aqui, e a Galileia então ficava lá embaixo, lá naquela parte lá, né? E vocês já sabem que Jesus nasceu na Galileia, era judeu, era galileu, né? E nós temos muitos estudiosos que foram atrás de informações, porque nós não temos fotos da época, temos algumas pinturas, mas na época não se tiravam fotos, era muito difícil a coisa, era muito complicado, né? E nós temos pouca informações da vida de Jesus até os 30 anos, né? Então, este irmão que veio para nos ensinar, né, o caminho a ser seguido, né, foi meio assim que, digamos assim, meio que deixado de lado até que ele realmente iniciou a sua pregação. E aqui nesse povo, aqui em Israel, isso aqui eu não vou falar para não já começar cortando um pouco. Essa região aqui de Israel, tá? Ela é formada de 12 tribos. E essas 12 tribos, elas eram, né, eu trouxe 3 reis aqui. Rei Saul, 1050 a.C. Depois tem o rei Davi, 1003 a 970, também antes de Cristo. Rei Salomão, 900 antes de Cristo. Então o povo estava queixoso, porque falavam muito que essa época dos reis, eles viviam muito bem, eram tempos gloriosos, né? Após isso, aqui até eu tenho uma figura aqui, uma pintura do rei Davi, que Michelangelo era assim um devoto do rei Davi, então ele fez muitas pinturas do rei Davi. Depois disso eram conquista atrás de conquistas.
o povo hebreu vai ser dominado por estrangeiros. Primeiro, os babilônios tomaram conta, né? Depois os assírios. E no fim das contas, pelo Império Romano. O Império Romano foi o que mais tempo, né, teve domínio sobre essa região. E ficou aquela nostalgia, aquela queixa, né? Como reviver aqueles tempos gloriosos dos reis. Falavam que na época dos reis aqui era muito bom de viver. Como podemos voltar a comandar o nosso destino? Então a vida na terra já não estava nada boa. Era dominação atrás de dominação. Os romanos vêm aqui, diziam eles, cobrar nossos impostos. Falavam, nós produzimos nossos grãos, criamos nossos animais, mas é preciso dar parte disso ao Império Romano. Eles que ainda nem seguem a nossa religião, que não é o povo escolhido. Então, os judeus, eles tinham um entendimento lá que eles eram o povo escolhido de Deus. E aqui, até vou trazer uma ideia que me surgiu aqui, foram construídos, um desses reis, eu acho que foi o rei Salomão, ele construiu um templo muito grande lá dentro, lá em Israel. Com a guerra depois, com as destruições, ele foi destruído. Depois o rei Herodes reconstruiu o templo, maior ainda. E na época aí dos romanos. E o que acontecia? Os fariseus controlavam esse templo. E a informação que eles tinham, assim, que nesse templo eles encontrariam Deus. Mas para entrar no templo, eles tinham que deixar lá um saco de feijão, um saco de arroz, um animal, né? É tudo na exploração, tudo na cobrança, né? E Jesus depois vem dizer, né? Chegará o tempo que vocês vão entender que Deus não estará dentro, né, de um templo, mas assim, onde tiver os vossos corações, Deus estará presente. Deus estará em todo lugar. Eu posso afirmar para vocês que o povo lá, que pedia tanto por um Salvador, não era uma ideia religiosa até, o povo judeu. Era mais uma ideia política. Eles queriam um Salvador que ia reunificar a Judéia, a Galiléia e a Samaria, e formaria novamente a grande diretriz Israel, comandada por esse Messias. Alguém que viesse, que devolvesse a vida para eles da forma que era, sem aquela cobrança de impostos, sem estrangeiros, que fosse novamente um povo livre. O que eles entendiam por Messias? Eu não sou bom da pronúncia aqui, mas Messias significa maciar. Eu não sei pronunciar direito, né, como eles pronunciam lá em Israel. Um ungido, aquele que recebeu os óleos sagrados que fazem dele um rei, mas não seria qualquer rei. Segundo a tradição judaica, esse Messias devolveria a glória ao reino de Israel. Mas o que anunciavam os profetas? Os profetas também anunciavam, né, o Messias. Sem falar de Moisés, aqui nós temos o Elias. Elias, 850 a.C., já anunciava a vinda do Messias. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, 1.32, ele será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. O profeta Daniel, 605 a.C., que era um jovem
judeu de linhagem nobre, que após a conquista da Babilônia, tá, o rei se encantou com ele e levou ele para o palácio lá, porque o rei queria que ele interpretasse os seus sonhos, e ele realmente tinha esse poder de Deus, né? Essa capacidade de interpretar sonhos, e tinha visões também. E Daniel se tornou um alto funcionário do governo babilônico e medo-persas, né? E ele previu também um ser humano virá sobre as nuvens do céu. Ele receberá poderes que jamais serão destruídos. Ele está falando de Jesus. Mas Jesus ainda não tinha vindo, né? Então, como eu falei, Jesus traz uma nova visão de reunificação. Quando Jesus, já estando entre meio aos judeus, ele vai mudando as expectativas dos judeus. Ele começa questionando os mandamentos, ele não muda, mas ele questiona. Ele faz milagre num sábado que era dia considerado sagrado para os judeus. Então ele contraria de certa forma. Jesus oferece uma alternativa messiânica. E ele fala, não é aqui na terra que a gente vai viver esse comando. Não é sobre o nosso comando, mas sim junto ao nosso Deus. Sobre o comando de Deus, lá sim seremos um povo livre, se tivermos merecimento para isso. Então, Jesus inicia sua pregação aos 30 anos de idade. A história nos conta que Jesus, antes disso, atravessou o deserto da Judeia e foi às margens do Rio Jordão se batizar com quem? Com João Batista. João Batista, ele fazia suas pregações junto ao Mar Morto, ao Rio Jordão, lá embaixo, depois a Galileia, e as pessoas mergulhavam na água, e a água era limpa ainda, né? Saíam de lá como se estivessem purificados, né? E João Batista pregava já a palavra de Deus. Hoje nós temos irmãos que vão até lá. Estão indo até lá. Diz que lá a água hoje ela está barrenta, né? Mas mesmo assim eles mergulham lá e não sei se eles estão, né? A gente vai às vezes, né, com esse sentimento que vai ser purificado, mas eles saem de lá dizendo que saem com uma leveza no corpo e como se tivessem recebido, né, uma glorificação. Então aqui nós temos a imagem de Jesus. A gente sabe, né, que a igreja trouxe a imagem de Jesus, um homem branco, né, de olhos claros, né, como se isso desse mais credibilidade, né. Mas, né, o povo que reside lá, o povo judeu, é de uma cor mais escura, né. Mas o que muda para nós? Nada. Importante é o ensinamento que Jesus nos trouxe. Ainda temos, né, tem que sair, né, fora desse preconceito, né. Embora todas as imagens que eu busquei de Jesus pareciam, né, Jesus loiro desde criança, loirinho, de olhos azuis, e assim por diante. Então aqui Jesus conseguiu umas imagens aqui de Jesus atravessando, né, o deserto da Judeia, quando ele vai lá se encontrar com João Batista. Ó. A gente vê Jesus cansado, quase aqui, atravessando no fim do deserto. E aqui ele chega lá, no local, então, onde João Batista batizava as pessoas lá, mergulhava na água. E ele chega lá, eu sou Jesus. E mais imagens.
E Jesus pede para ser batizado por João Batista. João, me batize com o seu batismo e também derrame sobre mim aquele nome que eles não pronunciavam a palavra Deus, né? Na época me parece que era Javé, na linguagem hebraica, que você costuma pronunciar. A fala de João Batista, eu que tenho que ser batizado por você e você vem até mim? Que é a resposta de Jesus. Deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Eu não inventei nada disso aqui. Vocês podem procurar lá em Mateus, né? 3.14, também tem em Lucas, está exatamente como eu trouxe aqui. Tem mais umas imagens aqui, umas pinturas, né, de Jesus sendo batizado. Mas depois do batizado, conta a história que Jesus foi tentado. Que Jesus, depois que saiu do batizado, depois que saiu ali do encontro com João Batista, ele ficou 40 dias jejuando, né? No deserto, refletindo, se preparando. Então, nós do Espiritismo, nós temos a figura do diabo de uma outra forma, né? Diferente, por exemplo, que outras religiões, né? Então a gente sabe, né, que não é dessa forma, mas eu trouxe como fala a história. Tá? Então o diabo apareceu para tentá-lo, né? E Jesus recusou todas as ofertas, né? Vou passar aqui essas. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus novamente responde: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o teu Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Deixa eu voltar aqui. Voltar é aqui, né? Então aqui eu tenho umas imagens aqui de Jesus, né? Que eu consegui essas imagens aqui, Jesus buscando, medindo forças com o diabo. E nesse local aqui, existem lá essas construções. Está no deserto lá. Diz que foi aqui que Jesus também foi levado. Pelo menos é a informação que o pessoal que vai para lá encontra. Então o pessoal faz em trilha para ir até lá. Pago para chegar lá, né? E os que vão até lá dizem que sentem, né? Uma vibração muito forte.
né? Então esse é o local que ainda existe lá. Não sei exatamente, mas é no deserto lá da Judéia, acho que é. Mas para falar da pregação de Jesus, nós precisamos falar um pouco mais de João Batista. Porque João Batista foi preso, foi mandado preso pelo rei Herodes, tá? Está em Marcos, está em Lucas, e traz a seguinte narração. Depois de preso, né? Então, numa festa de aniversários, o rei, então, Herodes Antipas, por influência de sua esposa Herodíades e da filha Salomé, sobrinha do rei, ordenou que a cabeça de João Batista fosse cortada e entregue num prato, numa bandeja. O motivo foi um descontentamento por João Batista ter denunciado o adultério do rei. Diz que o rei mandou matar o cunhado para ficar com a esposa. E João Batista, né, questionou isso. E o rei ficou sabendo. Então essas coisas aconteceram. Existe essa imagem da cabeça de João Batista, uma festa, eles, né, de bebedeira, de risada, de gargalhada, viu como as coisas aconteciam, né? Infelizmente. Então, após João Batista ter sido captado, né, houveram várias tentativas de sucedê-lo. Jesus ainda não. Então, foram várias tentativas, né? Eu sou o sucessor de João Batista, né? Eu tenho poder, eu tenho isso, aquilo, eu levo vocês, né? Venho até o Rio Jordão para né, ser batizado. E um dos que mais destacou foi Simão Mago. A gente encontra isso, né? Buscando na história, a gente acha bastante história sobre João Mago. E ele era um ilusionista. No início se deu bem, mas depois foi, né? Viram que ele fazia muita falcatrua, né? E daí a própria Igreja Católica o condenou. Tivemos também o Dozeteu, também destacou um certo tempo. Tá? E somente depois disso, então, né, que Jesus, né, ressurgiu e deu os seus primeiros passos. Então ele volta lá embaixo, ele volta na Galileia, lá com aquele mapa que eu mostrei, lá embaixo, de novo, atravessa todo o deserto, vai até lá, e longe dos conflitos, longe, né, dos problemas, ele começa, né, o seu reinado. Ele escolhe seus primeiros discípulos, seus apóstolos. Quem foram? Ele não foi escolher, né, um sacerdote, alguém, né, próximo ao rei, alguém. Não, ele foi escolher pessoas simples, pescadores. Os primeiros apóstolos, André, Simão Pedro, Tiago, João, Felipe, Natanael, Tomé, Mateus. A igreja fala em 12 apóstolos, tá? Mas tinha muito mais que 12. A história, que a gente vai buscar na história, os historiadores vão lá, tinha muito mais. Era em torno de 70 apóstolos que o seguiam Jesus. E entre eles 4 mulheres. A Maria Madalena, que ficava sempre junto, e de mais outras 3 ou 4 mulheres que ajudavam a organizar, porque onde Jesus ia, né, para fazer, a multidão ia junto, então precisava preparar, organizar os locais, e as mulheres tiveram um papel muito importante, né, nessa época, como sempre, né. Então a primeira pregação formal de Jesus foi na sinagoga de Nazaré, sua cidade natal. E lá ele, depois de fazer a sua pregação, ele fala no final assim, cumprido seus ouvidos, quem tem ouvidos que ouça, né? Ele encerrou mais ou menos assim a sua pregação. Em Cafarnaum, que era próximo lá também,
Jesus também começou o seu ministério na Galileia, pregando o reino dos céus e o chamado ao arrependimento, conforme registrado em Mateus 4,17. Na Samaria, conversa com a mulher do poço. Quando eu li isso aqui, mulher do poço, então conversa com a mulher samaritana no poço. Jesus também realizou pregações na Samaria, o que levou muitos samaritanos a crerem nele. Então aqui eu tenho uma imagem de Jesus, eu consegui buscar lá aos 12 anos. Ele loirinho aqui. Então, quando Jesus tinha 12 anos, ele acompanhou Maria e José, mas toda a comitiva, né? A festa da Páscoa em Jerusalém. Então o pessoal, eles naquela época, eles iam caminhando, iam a pé, né? Ou então em mulas, né? Aqueles que estavam doentes, as mulheres nas mulas, os homens caminhando, puxando as mulas. E levavam 2, 3 dias para ir, 2, 3 dias para voltar. A situação não era boa como a de hoje, que a gente, né, tem transporte para tudo, né? E após, daí, voltando, retornando para casa, deram-se conta que Jesus não estava junto. Então, após dias de busca, Maria e José encontraram Jesus no templo, no meio dos mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas que maravilhava a todos com a sua sabedoria. Depois nós temos aqui o primeiro, digamos assim, o primeiro milagre de Jesus. Sabe que nós como espíritas, nós entendemos que o milagre é alguma coisa que seja fora das leis divinas, fora das leis de Deus, né? Então, o milagre em si, a gente até questiona, né? Mas Jesus tinha o conhecimento, sabia de como, né, tinha o poder de como fazer as coisas acontecerem, né? E aí Maria chega para Jesus e pede, terminou o vinho. Precisamos tomar providência. Toda aquela multidão lá. Aí Jesus olha para Maria e diz, não chegou, não estou pronto, ainda não chegou a minha vez. Mas depois de muita insistência, Jesus manda reunir então as pipas lá com água, e ele transforma a água em vinho. Que depois, segundo a que fala a história, um dos reis chega no casamento, pro noivo, e diz para ele, você deixou o melhor vinho para a parte final, não sabendo que esse vinho, né, tinha sido o milagre de Jesus. Temos mais uma imagem aqui de Jesus, não, transformando então a água em vinho. Mas assim, gente, são 35 minutos. Eu cortei bastante coisa aqui para a gente não cansar vocês também, né? O que nós precisamos entender, né? Buscar na história é importante. Nós não podemos ser... O Espiritismo, a gente estuda, né? E a gente chega, mais que a gente estuda, a gente entende que a nossa reforma é dentro de nós. A gente sempre acha que o outro é culpado, quando na verdade, né, o grande culpado somos nós mesmos, nós que ainda não estamos prontos, nós não chegamos, né, na perfeição moral, nós ainda temos muito ainda para buscar, né? Então, esses dias eu estava comentando com uma senhora, ela diz, olha, por que toda vez que aquela pessoa chega perto de mim, eu me revolto, eu me irrito com ela? Mas por que minha irmã não se irrita com ela? Ela só fala bobagem, ela é agressiva. Aí eu disse para ela, mas ela não devia te irritar, não devia deixar. Por quê? Porque você tem que entender que todos nós ainda, né, somos cheios de defeitos, né? Ainda estamos carregados, né,
de outras encarnações, daquelas más tendências, de vícios, né? Dessas coisas todas, do ódio, do orgulho, da vaidade, né? Somos nós que ainda não evoluímos, porque se você fosse uma senhora, se você tivesse esse entendimento, você ia querer ajudar ela, às vezes ficar com raiva dela. Eu não entendi o que tu está falando. Bom, mas uma hora, minha irmã, você vai entender, né? Então, eu não falei isso para ela, eu falei para mim, eu falo para qualquer pessoa, né? E quando nós tivermos entendimento, nós vamos entender que aquele irmão que precise, né, que só reclama da vida, que só incomoda, que não quer trabalhar, que é preguiçoso, o que é viciado, que é, né? Ele precisa de ajuda. Muitas vezes essa ajuda é levar ele pelo braço, só que não, peraí, vamos lá. Não vou te dar o peixe, mas vou te ensinar a pescar. Às vezes a gente tem que ser meio duro, né? Mas é ajuda, é ajudando. Então diz assim, ó, chega, tu vai parar com esse vício, tu vai parar com isso. Tu tem que tomar conta da tua vida. Tem que ter propósito. Isso é necessário. Né? Nós estamos aqui para buscar nossa evolução moral, para evoluir, mas evoluir uns com os outros. Quando Jesus ensina que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus, não é reclamar de Deus. Quando ele fala que nós devemos fazer o outro aquilo que gostaríamos que fizesse a nós, é fazer mesmo. Nós não gostamos quando o outro fala para nós, fica nos julgando, aquele cara era não sei o quê, é um chato, aquele cara é um não sei o quê, ficamos julgando, analisando, ficamos não sei o quê. Nós não gostamos, né? Mas por que nós falamos do outro? Por que nós falamos mal do outro? Por que nós reclamamos do outro? Nós não gostamos que o outro faça isso conosco. Todos nós somos pecadores, todos nós, né, estamos aqui para evoluir. Perdoar, né? A gente fala em perdão, Jesus falou em perdão. Mas por quê? Não vou perdoar. Perdoa, mas não passa na minha frente. Então não perdoou. E precisamos perdoar, porque nós também precisamos ser perdoados. Então, Jesus, ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro quais as consequências de quem toma o caminho da misericórdia, de ajudar o próximo, do pacifismo, da pureza de coração. Jesus falava muito da pureza de coração. Quando ele fala, deixa vir a mim os pequeninos, né, as criancinhas. Quem entender isso, quem se colocar no lugar das crianças, mais ou menos nessas palavras, alcançará o reino de Deus. Jesus está falando da pureza que as crianças ainda têm, da inocência. Precisamos ser simples, humildes de coração. Então, finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior ensinamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como guia lúcido, indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável, sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Eu busquei na epístola de Paulo, tá? Paulo aos Coríntios, e só que é um pouco comprida essa parte aqui, que ele fala que o amor que aqui suporta tudo, que o amor é um sentimento frágil, que se abala diante das dificuldades, mas sim, é uma escolha de se colocar no lugar do outro, de perdoar, de compreender, de estender a mão mesmo quando tudo parece perdido. É o amor que transcende as barreiras do egoísmo e se entrega de forma incondicional. E essa partezinha aqui, essa aqui, para encher o nosso coração de luz. Muitos já devem ter escutado isso aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, seria como o metal que ecoa ou como o sino que taine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, me ajudem, nada seria. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a prece, a oração? E antes da prece, então, mais uma vez, todos na faculdade, não vamos perder essa palestra. Vamos lá, vamos lotar a faculdade lá, vamos fazer um esforcinho, porque essa palestrante de renome, eu tenho certeza que ela vai trazer muitas coisas novas para nós. Então, querido Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa que nos acolhe. Agradecendo também pelo dia que tivemos, por nossa família, pelo nosso trabalho, pelo dom da vida e por todas as graças até hoje alcançadas. Nós queremos te pedir, Pai, que retire de nós as nossas dificuldades, porque elas são necessárias em razão do nosso grau de evolução moral. Mas te pedimos, Pai, nos dê força, coragem, sabedoria para enfrentarmos todas as vicissitudes da vida e vencê-los. Que nossos irmãos também façam suas rogativas nesse momento, por todos aqueles que levam no seu pensamento, a todos aqueles que carregam em seu coração. E rogamos o Pai que seus pedidos sejam atendidos. Pedimos também por todos aqueles que passam dificuldades físicas, morais, que não têm um lar para ficar, que passam frio, passam fome, que eles sejam acolhidos, sejam socorridos por tuas equipes, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. E sempre que convidado, eu estarei aqui, porque eu me sinto muito bem, fico muito feliz aqui junto com vocês. Até a próxima vez.